O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimentos na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, somos chamados à vigilância. Vigiai, vigiai. Porque nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, e esta vigilância não somente para a vinda do Senhor, mas a vigilância em todos os aspectos da nossa vida. Muitas coisas acontecem conosco porque nós baixamos a guarda da vigilância. Sabe aquelas expressões, aquele provérbio que as pessoas costumam usar, né? Os 5 momentos de bobeira. Naqueles 5 minutos de bobeira, 5 minutos que você se descuidou, a coisa aconteceu. Quando vamos dirigindo, num piscar de olhos, a gente pode se envolver num acidente por um descuido da vigilância. Vamos caminhando, por um descuido podemos ter um problema no pé, na perna, tropeçar, pisar numa pedra, um lugar falso, num buraco, pela falta de vigilância aonde vamos pisar. Esta falta de vigilância traz consequências muitas vezes gravíssimas, desastrosas para a nossa vida. Aquele provérbio que diz que galinha que acompanha pato morre afogada, né? Você se descuida e acha e não percebe que você está entrando numa terra movediça ou está entrando numa água que vai lhe afogar. Às vezes, ao fazer negócio com outras pessoas, pela falta de vigilância, a gente entra em certas enrascadas e quando percebe, para sair daquela situação é difícil. Então, a vigilância ela é muito importante, por isso Jesus diz, vigiai, ficai atentos. Porque é uma facilidade que nós temos da nossa própria natureza de ir com os outros. Ou a expressão, provérbio, Maria vai com as outras, né? Da gente se deixar levar pela lábia do outro. Quantos golpes as pessoas sofrem porque elas
se descuida a vigilância, deixa uma brecha e por aí vai. Por um descuido, a casa ficou aberta, a porta ficou mal trancada. Por um descuido da vigilância, o carro, você não fechou o carro, entrou ladrão. Por uma falta de vigilância, você deixou os faróis ligados e quando você vai sair, já descarregou a bateria, gera um transtorno. Então, a falta de vigilância traz para nós, gera na nossa vida esses transtornos. A vigilância no casamento, a vigilância nos relacionamentos, a vigilância na minha vocação, a vigilância no meu ofício, na minha função. Em geral, quando nós nos descuidamos da vigilância, nós somos envolvidos em muitas situações embaraçosas na nossa vida. E ainda mais hoje que tudo é processo, tudo gera processo, qualquer falta com a vigilância, você pode incorrer num processo. E aí, como diz o provérbio, até explicar que focinho de porco não é tomada, grandes desgraças já aconteceram na sua vida. Então hoje nós vivemos assim, meio sobressaltados. Que qualquer coisinha gera problema na nossa vida, qualquer situação pode gerar processo, etc, etc. As pessoas estão hoje é modismo, né? Tudo é processo. Tudo é processo. As pessoas não resolvem mais as questões como era antigamente, nossos pais, nossos avós sentavam, vamos resolver os problemas, vamos resolver essas questões, né? Até mesmo na divisa dos bens, dizer, eu fico com isso, tu fica com aquilo, pronto, resolveu o problema. Hoje não, é processo, né? E por aí vai. Muitas leis surgiram para que pudesse coibir muitos exageros e faltas, mas elas trouxeram muitos problemas ainda, é o tal do tiro pela culatra. Eu vejo o nosso parlamento criando leis e mais leis. Agora a mais nova que está aí fervendo é das crianças, a internet, essas coisas, né? E tudo mais vão ser criado, mais leis vão sendo criadas. Mas não é a solução. A gente sabe que o grau de humanidade, de socialização, de princípio, de valores, de virtude de uma sociedade está pautado na educação. Eu vejo o parlamento fazendo leis contra isso e contra aquilo, mas eu não vejo o nosso parlamento se debruçando sobre uma educação para tornar esta nação uma nação civilizada. Não adianta criar lei para os que não obedecem à lei. Não adianta criar lei se não trabalha a educação na nação. Sem educação não se vive civilidade. Sem educação não se tem uma sociedade desenvolvida, uma sociedade próspera, uma sociedade que se respeita. Então, onde nós temos que vigiar? Na educação. Porque se trabalharmos a base de tudo que é educação, nós teremos cidadãos, nós teremos indivíduos polidos, virtuosos. Não adianta a gente querer resolver a árvore cortando o galho da árvore, ou jogando só os produtos no galho das árvores. Tem que trabalhar a raiz da árvore. A raiz da árvore é a educação. É a educação que vai dar sentido aos galhos, vai fazer florir e dar muitos frutos.
É a raiz, é a saúde da raiz, é a raiz que pega a seiva e leva até as flores, até os frutos, os ramos. A raiz é a educação. Vigiai, vigiai. Porque eu só posso obedecer leis se eu também for vigilante, se eu for educado, se eu for trabalhado, lapidado. Não adianta a gente impor regras sobre as pessoas sem formá-las, sem educá-las, sem conscientizá-las. Então vigiai em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida nós precisamos vigiar. Mas as pessoas não têm consciência da vigilância, elas não foram formadas para ser vigilantes. E aí quando a gente quer falar mal dos vigilantes, a gente diz assim, os dormilantes. Quando a gente... É a mesma coisa no nosso dia a dia, nós somos dormilantes, nós dormimos e não vigiamos, por isso nos envolvemos nas desgraças. Por isso nós tropeçamos, porque nós dormimos em vez de vigiar. E uma música que a gente canta muito no tempo do advento, como o vigia esperando a aurora. Você ainda lembra, Feijão, dessa música, né? Então é a vigilância. É como o vigia que espera pela aurora. Nós estamos naquele estado ali de vigilância, a gente não dorme, a gente não cochila, para a gente não cair em ciladas. Então, em todo aspecto da nossa vida, essa vigilância ela é muito importante. É porque a gente não vigia, a gente se envolve em problemas espirituais. A gente não vigia, a gente se envolve em muitos problemas emocionais. A gente não vigia, a gente gera consequências na nossa vida. Ainda lembra, Feijão? Como vigia esperando a aurora? Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. E é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. E é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Diga, vigia. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. E é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. E é assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, e o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor.